Gente, bom dia. Esse aqui é o podcast Mamãe Astróloga. Esse é o nosso sétimo episódio. Nossa, que legal. Hoje a gente vai conversar com a Mirza, né? Essa é uma conversa com alunas da comunidade Mamãe Astróloga para a gente falar de astrologia, né? De maternidade, de todos esses temas aí que a gente gosta muito e que é tão legal poder compartilhar. Bom dia, Samantha. É muito legal estar aqui com você. Agradeço o convite. É a primeira live que eu participo. Olha, que É legal. um pouco de aparecer assim, mas eu tô empolgada. Ah, muito bom, isso aí. E Mirza, de onde que você está falando? Só para a gente contextualizar. A Fabriciano, interior de Minas Gerais. Sim. E como que você me conheceu, conheceu o meu trabalho com astrologia infantil? Como que foi? Eu conheci no Instagram. Eu me interesso por astrologia. Já havia feito o meu mapa astral e do meu filho com psicólogo, junguiano e astrólogo. Trabalho com tarô também. E talvez por questão de a página dele, embora vocês não sejam amigos. Acho que também porque eu sigo várias páginas, várias pessoas que falam sobre uma criação mais respeitosa, né? Criação de Sim. com mais afetividade. Eu acho que foi mais por aí que o Instagram veio pro trabalho. E, e aí eu achei muito interessante, porque eu já estava em uma forma de criar um filho, é claro que com mais respeito também, mas dentro da individualidade dele. Porque muitas vezes, né, a forma de que uma criança precisa receber é igual a da outra, né? Vai variar muito. E a astrologia traz pra gente um mapa disso aí, né? Então tem auxiliado muito. E aí eu entrei e vi sobre o curso do ascendente. E esse dado astrologia, mas nunca muito a fundo. E eu fiquei encantada com o trabalho. E logo depois teve uma semana da astrologia que você fez. E já eu falei, nossa, não é, eu não estava pensando em comprar mais curso, porque eu gosto muito de curso, eu compro bastante, gosto de estudar e tal, eu tenho ascendente Sagitário. Então, eu falei, não, esse não tem jeito, eu vou precisar. E aí eu vi, eu acho que todos os seus posts, interagi, vi os rios também. Aí eu falei, não, esse aqui eu vou precisar fazer, vai ser muito legal, tá? Criação do filho. E foi mesmo. E aí, logo você já criou, né, o nosso grupo de WhatsApp. Acaba que muitas vezes eu não tenho tanto tempo para interagir, mas eu adoro ler, assim, muitas vezes eu vou ler bastante tempo depois. E é interessante que criou uma tribo de mães que estão preocupadas com isso aí, né? Com uma visão de respeito mesmo. E com certeza essas crianças vão se beneficiar muito. E o mundo todo acaba se beneficiando, né? Porque essas crianças têm mamãe astróloga, elas vão ter uma chance maior de desenvolver o potencial delas. Acredito nisso. Que legal, né? E você sendo uma mãe de ascendente sagitário, né, que quer buscar o conhecimento, eu acho que é muito legal, né, você poder perceber certas questões já previamente, né, na vida do seu filho, né? Porque já de novinho ali, você já consegue perceber certas questões que tá no mapa dele. Como que é isso para você? Várias, 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 várias. Assim, eu já, como eu falei, eu já havia feito, né, o mapa astral dele. E foi interessante, porque quando eu conheci esse outro astrólogo, eu já conheci um pouco o trabalho dele, mas quando eu marquei a consulta, eu estava grávida. Ele falou, é, olha, eu vou te falar uma coisa, astrologia não é adivinhação, não é nada. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu sei que não é. Ele tem uma visão muito parecida com a sua. Eu falei, não, eu Uhum. não nada disso, tô buscando me conhecer, né? E até para eu ser uma mãe melhor pro meu filho. Ele falou assim: e outra coisa também, eu não vou te falar a data para fazer parto, nada disso. Eu pensei, gente, mas será possível que alguém procure um astrólogo querendo uma data melhor do parto? Eu falei assim: nossa, eu estudo o mapa do meu filho, eu acho tão interessante. Porque tem tanta coisa interessante, eu acho legal quando eu estudo que você fala assim: olha, gente, essas características todas são boas, elas, né? É claro que se elas não forem bem trabalhadas e tudo, tem um lado, né, que pode ter uma dificuldade, mas o mapa é esse mesmo, tá tudo certo. E eu penso assim também. Bem recente, teve uma amiga que eu assim, não sou de ficar fazendo mapa de outras pessoas, nem tenho conhecimento para isso. Mas ela, como eu sou pediatra, ela me veio com uma questão, né, do filho dela e tudo. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, falei, o que você acha da gente? A gente pode abrir o mapa dele? Autoriza olhar o mapa dele?
E ela falou assim, nossa, que legal, claro, autorizo sim. E foi muito interessante que o que ela me trouxe estava muito ali no mapinha dele. E eu fui falando para ela, falei, olha, eu não sei muito, né? Eu não sou astróloga, mas eu posso te falar um pouco do que eu já estudei. E aí, à medida que eu for estudando, eu vou te falando mais. E foi muito interessante, trouxe um tanto de coisa para ela, sabe? Foi bem rico, assim. E eu fiquei bem feliz. E às vezes eu fico encantada com o mapa. Eu vejo você falando do mapa de alguma aluna, de outra pessoa. Eu falo, gente, que interessante, né? Ver pontos de vista diferentes, ver como é que aquilo ali vai se manifestar em cada pessoa. E no do meu filho eu vejo muito. Ele tem Mercúrio em Áries e Vênus em Áries. E o Sol, ele tem muito Áries no mapa, muito fogo. E é interessante porque ele é bem rapidinho mesmo, né? Agitado e tal. E daí, na hora que eu brinco com ele assim, falo, você é meu arianinho, vamos ficar quietinho um pouquinho. Eu acho que essa tranquilidade, né, que a gente, enquanto mãe, consegue acessar quando a gente vê o mapa, porque tem toda uma questão, né, coletiva de a gente, às vezes, sentir que a gente está errando. Ai, como que eu vou lidar? Né? Agora mesmo, estava vendo um stories de uma mãe, rapidinho, que ela estava falando assim, ai, minha filha está arremessando o prato, será que eu faço, né? E ela pedindo ajuda, né, para outras mães. E aí, como que vocês lidaram, né? São questões assim do cotidiano que às vezes dá aquele receio. E você tá falando do seu filho que é ariano, que é rapidinho, aquela coisa toda. E assim, como eu falo com mães todo santo dia, já há muito tempo, às vezes, tem mães que já vão falar o oposto, falam assim, ai, meu filho é tão quietinho, às vezes eu fico meio preocupada. Às vezes é uma criança mais assim, né, mais introspectiva, né, claro que criança brinca, tem todo esse lado. Mas temperamentos, né, jeito de ser de cada um, e às vezes a pessoa fica assim, ai, nossa, né. A minha aqui, ela tem ascendente em Áries, né, também tem esse lado aí, mas ela tem muito peixes no mapinha dela. E ela é muito sensível a som, música. Agora cedo mesmo a gente estava ouvindo música, é uma das coisas que ela mais ama, assim, você vê que a afeição dela muda, quer dizer, a gente conhece disso pelo mapinha dela, né, o mapa dela tá ali expresso. Então, quando a gente vai fazer uma coisa que vai ter muito barulho, liquidificador, por exemplo, a gente tem que prepará-la, né? Porque assim, o som para ela é algo que ela sente muito profundamente. Ela tem stellium em peixes. O que é o stellium? É quando tem 3 ou mais planetas, né? E acho que da mesma forma com o seu filho, né? Você começa a ter estratégias de coisas básicas do dia a dia, né, Mirza? Você percebe isso? Com certeza. Olha, uma coisa que eu achei que foi muito interessante, a gente até conversou sobre isso, não sei se você vai lembrar, que são muitas alunas, né, na nossa consulta, que foi do meu mapa. É que meu filho, ele tem a lua em Capricórnio. E isso me preocupava um pouco, porque acaba pesquisando, né, fora, assim, e algumas pessoas acabam trazendo certas visões que são um pouco distorcidas, né, da mãe mais ausente e tudo. E aí era uma preocupação que eu tinha muito grande, dele sentir a minha filha. E aí eu trabalho fora, né? Eu sou pediatra, eu dou plantão e tudo. Então eu ficava com esse receio de que ele sentisse. E aí, estudando ali o mapinha dele e o meu, eu lembro que você falou assim pra mim, olha, ele tem a mãe do jeito que ele precisa de ter. Olha aqui. E eu acho que é bem isso, porque assim, ele precisa da independência dele, mas ao mesmo tempo ele também precisa dessa segurança, sabe? Ele precisa da firmeza, né, de ter a sustentação ali, até que às vezes eu seja realmente firme, assim, não significa que eu vou ser grossa ou desrespeitosa, mas firme. Então, e até assim, saber que um pouco, isso é um pouco pelo meu mapa também, que é importante que eu tenha o meu trabalho, que eu faça as minhas coisas, até para ele ter também esse exemplo, né? E de deixar mesmo ele lidar com outras pessoas. Eu acho que foi um pouco isso. Eu tenho o Sol, eu achava que era na 4, é da 4 ali para 5, e a Lua da 10 para 11. Então eu fico um pouco que dividida, né? Nesse momento, mais família, mais filho, e carreira, grupos em geral, assim. E ele, assim, e ele tem o Sol em Áries, a Lua em Capricórnio e ascendente Escorpião, né, bem misturadíssimo. Então, ele tem aquela sensibilidade do escorpião, que eu já percebo também. Ele tem um Plutão destacado no mapa, assim, então, assim, junto com a Lua. Então, ele tem uma sensibilidade grande, ele é bastante emotivo, ele percebe muita coisa do ambiente também. Eu já percebi isso, assim, tudo da casa. Meu Deus, a gente tem que ter um cuidado muito grande com tudo que tá à volta, sabe? Então, assim, mas é isso. Mas tem outras coisinhas também. Outra coisa que eu acho interessante
ele tem Vênus em Áries. Meu marido também tem Vênus em Áries. E assim, eu vejo que meu marido gosta, ele corre, assim, ele gosta, assim, de chegar rápido e tudo. E tem um post que você colocou assim, que a pessoa que tem Vênus em Áries gosta que elogie a agilidade dele. Isso, meu filho gosta. Eu falo, nossa, mas como você é rápido, você correu tão rápido, você... E ele fica assim, e meu marido também é assim. Então, um dia eu tava rindo e falei, nossa, pro meu marido, mas o Arthur é muito parecido com você. E ele tava achando que era fisicamente, porque de fato eles se parecem muito fisicamente. Mas eu falei, não, não é só isso. Eu falei, ele riu assim. Eu falei, olha, eu aprendi isso no curso de astrologia. Legal. São as heranças astrológicas, né, que a gente fala, acaba tendo coisas muito semelhantes, né? Você vê, a gente estava falando aquele dia da questão dessa lua em Capricórnio, eu lembro, e quer dizer, isso aí já é um lado seu, né? E aí tem esse outro lado do pai dele, do seu marido, né? Então é legal ver isso, né? Como que a criança tem, do jeito próprio dela, né? Essas semelhanças ou pontos complementares que também pode acontecer também. Enfim, tudo isso é muito natural, né? O que você sente, assim, que você poderia dizer que mais mudou para você, né? Pelo conhecimento do mapa do seu filho, do Arthur, e até mesmo do seu próprio, né? Enquanto mãe. O que você sente que gerou de transformação, né, na sua vida? O que você sente que gerou de benefício, assim? Uma coisa muito importante que eu no curso é saber que o nosso mapa é esse mesmo. Não tem nada de errado com ele. A gente veio com esse mapa porque a gente precisa daquelas características que estão aí. E precisa aprender ou até usar, né, para fazer o que a gente tiver de fazer. E a mesma coisa com o nosso filho. Então, assim, se eu tenho filho, né, que é assim mais agitado, tem essa sensibilidade, é porque eu preciso aprender com ele e porque ele precisa dessas ferramentas também. Então, meu papel, principalmente como mãe, é auxiliar nessa. Não é se ele é assim, eu querer que ele. Claro que eu tenho, né? Pediatra muito essa visão, né? De conhecer a criança, o que é próprio dela, tudo. Porque muitas vezes, né? A gente vive numa sociedade que espera das crianças uma coisa que é incompatível, né? Uma criança de 2 anos, ela precisa mesmo descobrir ali o mundo e tal. Mas assim, até mais pra frente, pensando mais pra frente, o Arthur, ele tem essas características porque assim, ele vai precisar delas, isso que vai auxiliar ele a fazer o que ele precisar fazer. Ele não é igual a outras crianças, né? Não que ele seja melhor, mas também não é pior. Cada um tem sua característica, a gente tem que respeitar cada uma delas e aprender com elas, entender e tomar cuidado para a gente não tentar mudar as pessoas. Isso foi interessante até mesmo no mapa do meu marido, né? Entender as características dele. Ele é de peixes. E tem essa questão da complexidade também, Virgem também, e Gêmeos. O ascendente em Virgem e Lua em Gêmeos. Então, né, também, assim, distribuidinho também. E aprender mesmo a questão de convivência, sabe? Eu tenho meu ponto de vista, eu tenho as ideias, o meu marido tem dele, e o meu filho também vai ter dele. E não é que algum tá errado, é que cada um, né, tem a sua visão e tudo, o seu ponto de vista, e a gente tem muito a aprender com o outro. E estudando, né, estudar uma criança respeitosa, buscando um vínculo mesmo de afeto, né, para que o Arthur tenha ali a segurança de crescer. Primeiro, não tendo dúvida do amor que nós temos por ele, mas também isso não significa que a nossa criação é permissiva, né? A gente está sempre junto, está sempre orientando, está sempre por perto e tudo. E a astrologia possibilita aí de uma forma mais, eu falo assim, mais ativa, porque a gente consegue encontrar várias características, tanto dele, né, tanto que ele precisa, e quanto as minhas também, para eu não trazer os meus traumas para ele e nem as minhas características que possam estar, vamos falar assim, um pouco, você usa uma expressão que é não sei, uma desarmonia, equilibrar o que tem no meu mapa para que isso não vá afetar ele de uma forma negativa também. Então, eu acho que isso é, assim, fundamental. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Como você é pediatra, né? Você vê muitas crianças, né? O tempo inteiro, mães, famílias, né? É um universo seu, né? Esse de lidar com as famílias, não é?
Aí me ocorreu aqui, fiquei pensando, né? Você observa na sua prática, vendo, porque você acaba lidando com muitas histórias, querendo ou não. Ah, a criança tá ali, tá doentinha, tá alguma coisa. Você vai observando como é que tá a família, né? O que você percebe, assim, de diferença, né, em relação a ter um pouco mais de clareza sobre essa necessidade do filho versus essa educação, vou chamar de tradicional, que a gente tem, de que, igual você falou assim, as pessoas acham que está sendo permissivo, né? Então é aquela linha dura, aquela rédea curta com a criança. Não, porque senão, né, vai se tornar uma pessoa, sei lá, sem caráter. Então tem que ser extremamente duro aqui, que criança não tem que querer, sabe essas coisas? Ou às vezes, não necessariamente tão duro, mas não tem assim uma sinergia muito profunda, né? Uma coisa meio distante. Não sei se você percebe isso, que acontece em algumas famílias, né? Às vezes a criança tá ali, tá precisando de mais atenção, de um carinho, às vezes ninguém tá bem atento um pouco a isso, e acaba até refletindo na saúde, né? Tem vários contextos, né? Várias questões, assim. Você podia comentar alguma coisa sobre isso? Que me ocorreu aqui agora, fiquei pensando. Claro, inclusive ontem mesmo eu estava comentando com um colega que a gente estava trabalhando junto, e ele é psiquiatra, ele fez uma especialização em psiquiatria infantil. E aí, né, a gente conversando, tinha alguns alunos perto também, né, questão de autismo, tudo. E ele falando, olha, quando eu estudei psiquiatria, isso me ajudou muito como pessoa, no meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, e a entender todo o contexto. Não são só os pacientes que às vezes têm, de fato, algum diagnóstico de uma doença mental. Porque muitas vezes, é claro que, né, existem, né, infelizmente, algumas poucas crianças que têm doenças mais graves. Mas, em geral, a criança é bem saudável, né? Muitas vezes ela vai constar ali porque ela deu uma febre, uma dorzinha de barriga, uma gripe e tudo. E isso passa por um tanto de questões maternas na forma de lidar. A insegurança da mãe, muitas vezes a criança já dá o trabalho e quando está doentinha vai dar mais, vai demandar mais um colo, mais mamar, mais atenção e tudo. E muitas vezes a sociedade não aceita. E aí isso esbarra na questão da mãe já ter que trabalhar fora e ter que voltar para o trabalho, né? Então, assim, então tem toda essa questão. E uma coisa que eu acho interessante também no nosso grupo de WhatsApp é que às vezes você fala, né? Você fala, olha, gente, vai ter sim essa questão astrológica da lua, né, em algum signo e tal, algum planeta. E aí as mães falam, nossa, aqui foi assim com meu filho e tal, porque meu filho tem isso. E eu vejo muito isso, né? É muito interessante, até no sono. Eu tô ansiosa para quando você começar a falar de sono. Na astrologia, acho que vai trazer muita coisa boa. Quarto um ariano. Você imagina, com Mercúrio em Áries. Então, assim, é agitado, né? E aí ele tem muito uma questão da família também, ele tem bastante coisa na casa 4 e tal. Então, assim, eu e meu marido trabalhamos muito, então conta todo mundo junto ali em casa, ele quer estar acordado. E aí, é claro que eu quero que meu filho tenha uma rotina de sono, mas também como é que eu vou fazer aqui para colocar ele para dormir na hora que o pai casa, as irmãs em casa, entendeu? E tá todo mundo junto, ele quer estar junto. Então, isso ajuda, assim, a gente a individualizar mesmo cada caso. E aí eu fico pensando que muitas vezes, assim, se as famílias tivessem, assim, uma visão, a astrologia é uma ferramenta, né? A gente tem outras também, às vezes, os temperamentos, mas de buscar conhecer melhor o filho, a criança mesmo, ter respeito, não querer encaixar aquela criança numa caixinha. Entender que criança vai ter épocas de comer mais, de comer menos, de dormir melhor, de acordar mais, de querer brincar mais, né? Às vezes, quando tá doentinho, a gente vê o que aquilo ali tá chamando a nossa atenção, né? Porque às vezes a criança tá numa gripezinha e tudo, tá doente, mas é porque ela também tá. Por que essa doença chegou ali? Muitas vezes porque precisa mais de um colo, porque precisa da família estar mais junto. E às vezes, é sujeita a família às vezes perder a paciência, né? Justamente não, mas eu preciso de um remédio, porque, gente, gripe, por exemplo, a gripe vai durar ali uns 7, às vezes 2 semanas, né? De nariz correndo, de tosse, de corpo ruim. Então, como é que a gente quer que a criança coma normalmente, durma normalmente, faça as atividades dela? Nem com a gente é assim. Muitas vezes a gente força o nosso corpo, né, a voltar para o trabalho mesmo, mas assim, a criança não dá conta disso. Então a gente tem que respeitar, e às vezes não tem um remédio. Não adianta ali você entupir a criança de remédio, achar, eu preciso dar um antibiótico. Não, às vezes é um vírus mesmo. E vai ser muito colo, muita aguinha, muita paciência para aquilo ali passar, sabe? Eu acho que tudo passa pelo respeito.
sabe? Então, muitas vezes a gente consegue respeitar ali e, né, a esposa, as pessoas, mas tem dificuldade para respeitar a criança. Né? Você tem até uma aula sobre isso na comunidade que eu achei muito interessante. A gente entender, a gente não força uma criança aqui. Eu fico pensando, a gente tem que se colocar muito no lugar da criança. Então, imagina a criança tá ali feliz, que o pai chegou em casa, a mãe, à noite, tá todo mundo junto, e tem alguém ali, não, agora você tem que dormir, agora você não pode, agora você tem que ficar quieto e tudo. E aí, tadinho? E muitas vezes o que nem os adultos conseguem fazer ainda. Ah, porque a criança, não sei o quê, tem que ter hora, tem que ter tudo. Mas e aí? Tem tanto adulto que não se alimenta bem, que não quer fazer exercício, que, né, e que enrola no trabalho. E a criança não, a criança tem que ser um robozinho ali. Então, não, claro que a gente precisa orientar, né, a criança dentro das virtudes, né, dentro do que a gente acredita. Mas, primeira coisa, ser o exemplo. E ter uma relação respeitosa, explicar, conversar, por que que nós estamos fazendo assim. É claro que muitas vezes, meu filho tem 2 anos, né? Ele tá naquela fase que muita gente fala que é adolescência infantil. Então, ele, às vezes, tá fazendo uma coisa, eu vou ajudar ele, ele vai, desfaz o que eu fiz e faz de novo. Fala, não, não, eu faço, tipo assim, eu faço, né? E aí, às vezes eu falo, ó, eu tô interferindo demais. Ele, você tem capacidade de fazer sozinho, é porque ele pode, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho que me trabalhar também, porque eu tenho a tendência a querer se proteger e ajudar, que ele não se machuque e tudo, mas ele precisa ter o espaço dele, crescer, fazer sozinho e tudo, e eu estar atenta sempre, mas sem interferir no que ele tem condições de fazer sozinho. Você é uma mãe de lua na casa 10, né? A mãe líder, né? Tem aquela coisa toda, né? E aí tem toda essa capacidade, né? De influenciar essa coisa toda, que é em Libra, né? Sua lua. Isso. E aí tem toda essa coisa de influenciar, mas aí realmente, né? Como você falou, como ele tem todo esse ares dessa força da individualidade, né? Equilibrar isso. E assim, essa coisa do remédio, né, do medicamento, que é ótimo, que bom que a gente tem acesso a todo o conhecimento assim, científico que a gente teve até aqui, mas às vezes as pessoas acham que é uma coisa meio mágica, né? Então, Tá, a criança está no processo de adoecimento, tal, qual a questão, tá aqui o remédio, resolve, né? E você falou aí de uma questão do ciclo da própria doença, da gripezinha, do resfriado, sei lá o quê, de virose, né? Do ciclo, de acolher, né? E isso é muito, muito legal ouvir isso, ainda mais de uma médica, imagina. Imagina o tanto que você pode acabar até ajudando famílias a lidar de forma mais leve com esses processos, né? Porque às vezes a mãe está ali preocupada, né? A família, e como você disse, tem a questão da rotina, do que tem que dar conta dos compromissos, mas a criança, ela tá ali precisando que todo mundo pare um pouco, né? Para estar junto, como você disse. Exatamente. Inclusive, tem um livro que eu li, né? Já vi esse livro antes de engravidar, inclusive, porque foi uma indicação, né? Porque eu atendia muitas mães no consultório, e depois eu li novamente quando eu estava grávida. O nome é A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. E esse livro, a Laura, que é a autora dele, ela fala ali de tudo que a maternidade nos traz, né? Feridas emocionais mesmo, que todos nós tivemos, né? Ali na infância e tudo. E que muitas vezes, quando chega um filho, isso volta a aparecer, né? Então tem muita. Ela fala, muitas vezes a pessoa fala que é depressão, pós-parto nem sempre é depressão. Às vezes é só o processo das coisas se ajeitando mesmo, e feridas que precisam ser curadas. Então, assim, isso a gente precisa estar muito atento nisso. Porque se não tiver atento, é sujeito às projeções dos nossos filhos. E eles. Então, eu estudo homeopatia, né, que é uma forma, é uma especialidade médica que busca tratamentos mais naturais. E a homeopatia, ela vê a pessoa como um todo, não é só uma doença. Então, se você tem uma dor de cabeça, eu preciso entender, né, de onde vem a dor de cabeça, mas eu não vou tratar só dor de cabeça, eu vou tratar aquela pessoa. Quem é essa pessoa? O que está acontecendo? Né? Então, eu tenho estudado bastante e cada vez mais eu vejo a necessidade de um tratamento que veja a pessoa como um todo, né? E não só chegar, não, é porque essa criança tá chorando demais, e eu dou um remédio, porque tá com febre, entendeu? E esquecer, sabe? Então, eu fico feliz. Eu vejo que, embora ainda tenha muita gente que quer uma solução mágica, tem muita gente que está buscando mesmo entender todo o processo da criança, a respeitar, a se conhecer melhor, a conhecer melhor o filho também. E isso é muito rico, isso é muito transformador, isso traz muita cura
para a família e para o mundo também. Nossa, com certeza. É muito lindo tudo isso que você está falando, porque é exatamente isso que a gente está aqui buscando até juntas, né? O olhar para essa criança, esse olhar respeitoso, essa educação com mais consciência, né? Quer dizer, entendendo quem é essa pessoa, né? Não aplicando uma fórmula, porque é assim, porque eu aprendi, porque tem que ser desse jeito, tem que raspar o prato, sei lá, coisas e coisas e coisas, né? Pequeninas coisas que somadas vão virar as memórias, né, dessa criança um dia. E a gente, enquanto adulto, né, a gente sabe o que é isso, de se sentir assim, podado até, né, se sentir, passar por essas coisas de, não, você tem que se encaixar, né, a gente também passou. São educações, assim, que são violentas, se você for parar para pensar, sabe? Seja em palavras, seja no contexto em si, né? Já que, não, você tem que se encaixar e é isso, e pronto. Né? Então, não tem ali uma escuta, né? E se a gente fosse tratado assim, imagina você estar num ambiente profissional que você é tratado assim. Eu já trabalhei num lugar que acontecia isso, né? Não, você tem que aceitar tudo. Sabe o que aconteceu, Mirza? Todo mundo começou a passar processos de adoecimento físico mesmo, cada um do seu jeito. Aí começou a tirar muito atestado, pessoas começaram a entrar em depressão, uns começaram a tomar remédio tarja preta. Eu lembro de uma pessoa, ela era jovem, tinha 30 e tantos anos, começou a entrar num processo de adoecimento e ninguém resolvia a questão. E qual era o cerne da situação? Era essa tratativa violenta no contexto, no ambiente. Mas tudo isso são coisas que a gente vai trazendo já desde a infância, né? Sem dúvida. Então, o ser humano, quando ele não sente que ele é respeitado, quando ele não sente que ele tem uma importância, uma consideração, isso modifica até mesmo as nossas possibilidades. Às vezes, uma possibilidade profissional que o seu filho vai ter acesso, né? Às vezes não, isso já é comprovado cientificamente, tem estudos sobre isso já. Né? E com certeza você deve saber disso muito melhor do que eu. Isso lá na frente, né? Até possibilidades profissionais tem completa relação com todo esse trabalho que está sendo feito dessa construção de agora, né? Com certeza. E é interessante, eu trabalho atualmente mais em pronto-socorro, né? Desde que o filho nasceu, eu não voltei a atender em consultório nem nada. Então, eu tô ali na emergência e vira e mexe, adolescente, às vezes até crianças mesmo, né? Já um pouquinho mais velhas, com quadros que às vezes a criança chega, né? E com uma dor no peito, ou uma dor na barriga, uma coisa assim, que você olha, você examina, você fala, mas como é que aconteceu? Não, do nada, tava assim, ou tava na escola e tudo. Aí você olha, examina, às vezes pode ter algum exame normal, tal, e você vê, você mede pressão, olha a saturação de oxigênio e tudo, tá tudo bem. E a criança, né, tá ali queixando e tudo, e você vai entender um pouquinho, você fala, olha, mãe, mas assim, aconteceu alguma coisa? Como é que tá em casa? Como é que tá na escola? Como é que é? E muitas vezes você vai encontrar alguma coisa. Né? No adolescente é muito comum, as escolas cobram muito, né? Os estudos, muito dever. Então tem crianças que sim, né? E aí a gente vê essa questão no mapinha da criança também. Eu sei porque o meu meio do céu tá em virgem. Então, né? Imagina a autocobrança e tal. Então, assim, a escola cobra e a criança leva aquilo ali muito a sério. E se tira uma nota que não, às vezes nem foi tão baixa, mas é o que ela não esperava, ela estudou, e aí a colega tirou uma nota melhor, né? E o professor elogiou. E aí a criança já tem aquela crise, assim, já se cobre e tudo, e muitas vezes deixa até de fazer o que precisaria estar fazendo, brincando ali na infância, tudo, saber separar. E aí vem o nosso papel de saber ponto a gente precisa, claro, estimular os nossos filhos, dar a eles ferramentas, né, para estudar e cumprir o que eles precisam, mas também que essa cobrança não seja assim autoritária, desrespeitosa, né, seja de acordo com o ritmo que aquela criança tem, com a forma que ela dá conta de passar. Às vezes, assim, eu fico pensando, né? O meu filho ainda não tá na escola e tudo, mas se eu for colocar, né? Claro que eu vou levar em consideração, né? A forma como ele vai reagir. Mas se eu colocasse numa escola que estivesse cobrando demais e até adolescente, eu pensaria em uma escola que cobra um pouco menos, que tem mais essa parte do brincar, sabe? Até para ele dar conta. Eu lembro quando eu estava no terceiro ano do ensino médio e estava numa escola assim que cobrava bastante, né? Uma escola bem conceituada aqui na região, que eu tive uma colega que a gente tinha, além das aulas de manhã, tinha aula à tarde e aulas à noite, voltadas para o vestibular. E essa colega falou assim, eu não vou participar dessas aulas porque eu tô começando a passar mal. O meu pai conversou com o diretor da escola e eu só vou fazer as aulas básicas.
eu não quero prestar vestibular para medicina, eu já decidi, né? Eu quero fazer um curso por aqui, as minhas notas estão boas, eu imagino que eu vou conseguir passar. De fato, ela passou e ela não ia todas aquelas aulas, ela não tinha toda aquela cobrança que se faz. E eu acho que isso é muito válido, sabe? A gente tem que ter a inteligência científica, biológica, matemática, mas também inteligência emocional também, né? Tem que ver todos os aspectos, sabe? Porque se não tiver esse equilíbrio, não adianta você querer estudar 7 dias na semana, né? Estudar 12 horas por dia, não ter tempo de sono. Em algum momento, o seu corpo não vai aguentar. E aí você vai ter que parar. É o que você falou, isso no trabalho, as pessoas adoecem. E até nos adultos mesmo a gente vê aí crise de ansiedade. Nunca se tomou tanto medicamento antidepressivo, né? Para ansiedade, medicação para dormir e tudo. E isso é muito complicado. A gente precisa olhar para isso aí com muito carinho, sabe? Tá todo mundo se dedicando cada vez mais, né, Mirza? E às vezes, quando você vai tratar disso, correr atrás do prejuízo lá, quando você já é adulto, sendo que a gente pode já começar na infância, prevenir isso daí. É claro que assim, é sujeito a criança ter mesmo alguma doença, que é uma coisa dela, uma coisa biológica, mas muita coisa é da criação, é do tratamento, é do ambiente. Então, ainda que seja uma criança, mas tem criança que na criança já tem autismo, uma criança com déficit de atenção, hiperatividade, mas ainda essas crianças, se elas têm um ambiente respeitoso, acolhedor, vai ter ali a firmeza que ela precisa, mas também vai ser gentil com ela, essa criança vai ter um desenvolvimento muito melhor, às vezes até, do que uma que não tem nenhuma doença de base, mas que tem um ambiente hostil, onde ela não é vista, onde ela não é respeitada, onde ela não se sente amada. Então, nós como mães, pais, família, pediatras, professores, psicólogos, terapeutas, todos de forma geral, qualquer pessoa que lida com pessoas, a gente tem um papel muito importante nisso, né? É uma missão mesmo. Com certeza, porque se a gente não cuidar com carinho dos mais vulneráveis, de quem está em desenvolvimento, onde a gente vai parar, né? Enquanto sociedade. Por isso que está sendo assim um despertar, eu vejo que coletivo, né? E, por exemplo, a gente está aqui hoje falando de maternidade, astrologia, tudo isso, você está trazendo a sua visão, a sua vivência, que é muito legal, muito enriquecedora. E isso é muito legal, porque tem tempos atrás não tinha isso. Não tinha. E hoje a gente está aqui, está estudando, está fazendo uma coisa diferente, e isso é um privilégio, sabe? A gente poder saber que a gente está modificando positivamente o nosso mundo aos poucos. Às vezes as pessoas assim, mas do que adianta? O mundo é um lugar horrível, e é isso, e aquela coisa toda. Mas e aí, se ninguém fizer nada, se a gente não começar de lugar nenhum, né? As crianças de hoje vão ser, quem sabe, os políticos de amanhã, os juízes, os médicos, tudo, professores, né? Tudo, né? E, na verdade, nem só com essa visão de futuro, ou hoje mesmo. A gente ser respeitoso com uma criança, isso vai mostrar também do nosso caráter, dos nossos valores. Isso é essencial, né? Sem dúvida. E uma coisa que eu vejo, que eu acho muito interessante, né? O Arthur é meu primeiro filho, né? Irmãs, parte do pai. Mas aí no início, até os meus familiares eles ficavam muito assim: você só fica com esse menino no colo. Mas ele mama a hora que ele quer, você tem que limitar. Mas isso, esse menino daqui a pouco tá mandando em você. E hoje o Arthur com 2 anos, assim, é claro, ele é uma criança de 2 anos, né? Ele tem questões quando ele tá. Mas ele é uma criança muito amorosa. Então, onde ele chega, quando eu vou com ele na casa de algum tio meu, assim, todo mundo adora ele, todo mundo quer ficar perto. Então, assim, a criança que ela recebe o amor, ela vai passar isso também. Ela vai ser uma que as pessoas querem ter por perto de tudo. Ele é muito assim, ele chega, assim, ele é muito afetuoso com as outras crianças, ele né? Ele tem já tá naquela fase de, às vezes, não querer emprestar os brinquedos, mas assim, conversando ele vai, sabe? Ele é muito tranquilo nesse sentido. E eu não tenho dúvida de que isso é muito do que ele ouve, né? Da forma como eu faço com ele, né? Até quando ele pega mesmo alguma coisa. Claro que assim, tem coisa que às vezes é perigoso para ele, muitas vezes quer pegar um copo de vidro, tá? Mas antes eu simplesmente pegar e tirar da mão dele, eu falo: filho, olha, esse aqui não dá, vamos pegar um outro, né? Porque não é só o que você faz, mas é a forma como você faz. Com certeza. Né? É hora do banho? Então sim, a gente tem que tomar um banho, mas ele tá numa fase agora de não querer lavar o cabelo, que molha o rosto dele.
o que eu faço? Vamos deitar esse um pouquinho para trás e eu vou com a mão jogando um pouco de água, para também não enfiar ele debaixo do chuveiro, já que ele não quer, sabe? Para não ser com muito jeito, a gente vai conseguindo, né, achar um meio termo ali, que fica bom para os dois. E o que ele está internalizando, né, Mirza, disso? Porque isso já é essa forma dele ser, com 2 anos de idade, é fruto do quê? Da sua dedicação, né? Do seu trabalho, da sua consciência. E o que ele está internalizando quando você está respeitando até mesmo o corpinho dele? Ele está aprendendo sobre consentimento. Ele está aprendendo sobre respeito ao corpo dele. Ele está aprendendo sobre autoestima. Ele está aprendendo que o que ele quer, que como ele sente, isso também importa. Né? Olha o que ele vai levar para a vida que você está semeando agora. Com certeza. E até às vezes ele quer alguma coisa com as irmãs, quer brincar e tal. Aí eu falo, não, vamos com calma. E às vezes né, a pessoa tá ali no celular e ele tá querendo brincar e tal, ele chama, não atende, ele vai e bate. Eu falo, não, olha, essa pessoa tá ocupada agora, tá fazendo isso. Vamos esperar um pouco. Vamos pedir, por favor? Aí ele olha assim, né? E ele vai chegar com um jeitinho. E é claro que ele não consegue fazer exatamente da forma como eu estou propondo, mas isso já vai abrir na cabecinha dele e mudando as atitudes. E a gente já vai vendo o resultado, sabe? É interessante que às vezes até algum adulto que está perto fica ouvindo, sabe? E pessoas às vezes param, nossa, né? E esse jeito de mudar alguma coisa na vida de quem está perto também, de quem está ouvindo. Bem recente eu atendi uma criança no hospital e ela estava com o pai, e depois veio a mãe, e eu achei muito interessante a forma que eles estavam lidando, sabe? Porque muitas vezes a mãe chega, olha aqui, se você não ficar quieta, a doutora vai te dar uma injeção, vai fazer isso. E não é assim, aí a criança já fica. Aí esse pai chegou e falou assim: olha, meu filho, você tá passando mal, essa tia aqui, ela vai olhar você, eu vou tirar a sua roupinha para essa tia te ver, porque ela vai te ajudar. Aí eu falei, isso, a tia vai olhar você e vai escrever aqui um remedinho pro papai comprar, e você vai ficar bonzinho, tá bom? E muitas vezes a gente fala, não vai doer. E às vezes eu tento falar para as crianças assim, olha, vai doer um pouquinho. Vai precisar tirar um pouquinho do seu sangue pra gente fazer um exame, quando realmente precisa e não tem jeito. Mas isso, pra tia saber o que você tem, passar o remedinho certo, e quando você voltar para casa, você ficar bonzinho e vocês vão embora tranquilo para sua casa. E às vezes aí eu pergunto assim, doeu muito? Aí às vezes a criança fala assim, não, tia, não doeu tanto, não. Eu acho muito isso. Porque às vezes a gente acha que a criança não tem capacidade de entender, mas elas têm, desde o bebê. Isso já tem estudo comprovando, né, que a criança, a pessoa, a mãe e o pai que conversam com a criança na barriga, ou mesmo com o bebezinho, eles vão criar ali um vínculo maior, né? A criança que ouve a voz do pai ali, as vozes que ela escutava lá desde a barriga, ela vai ter uma maior afinidade, até as músicas mesmo, né? Você falou da Kailinha, que ela gosta. Eu lembro de um estudo falando que assim, as músicas que a mãe escutava na gestação tendem a acalmar o bebê. Olha, eu lembro na gestação, e um dia, assim, o Arthur não era uma criança de chorar muito, um bebê, mas teve um dia que ele teve, assim, um dia agitado, assim, um pouco ele chorava muito. Eu falei, cara, eu não sei mais, ele não queria mamar, eu balançava, ele passou ali da hora de dormir, e eu tive essa ideia. Eu fui abrir, pensei, eu vou pôr um ruído branco, mas aí veio no Spotify a minha playlist, e eu coloquei a minha playlist, e aí quando eu coloquei, eu fui, né, balançando ele, acolhendo e abraçando, e ele dormiu. E foi muito olha. legal. Então, assim, e você conversando com o bebê, até assim, quando a mãe está passando por uma situação, eu lembro de ler alguns livros, sabe, de psicólogo, falando sobre isso, que muitas vezes falar para a criança, claro que você não vai falar que ela não pode entender e nem responsabilizar uma criança, mesmo a maiorzinha, por uma coisa que ela não precisa resolver para você. Mas você pode falar, olha, filho, hoje a mamãe tá um pouco mais preocupada com o trabalho, tá bom? Mas não é nada com você, pode ficar tranquilo. Esse é um problema que a mamãe vai resolver, tá tudo bem, tá? Amanhã, agora, vai estar tudo bem, não você preocupar. Ou então, olha, a mamãe hoje tá com um pouquinho de dor de cabeça, tá? Por isso que a mamãe tá, assim, um pouco chateada. Mas tá tudo bem, a mamãe já vai tomar o remédio e já vai resolver. Então assim, a gente acha, não, a criança não entende, não tem nada. É claro que, assim, muitas vezes ela não vai ter mesmo a maturidade pra às vezes ficar quietinha, né? Não é porque você tá doente que seu filho vai parar o mundo dele. Mas muitas vezes tem um pouquinho do que está se passando, a gente jogar aberto com ele, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E resolve muito aqui em casa.
Sim, é aquela coisa, né? Da gente acaba dando a chance da criança também colaborar com todo o processo, né? E entendendo do jeitinho dela, e também a depender, né, da forma como a família vai lidando com essas questões, a criança vai achando que é culpa dela, né, Mirza? Ela vai achando assim, "Ixi, eu fiz alguma coisa, nossa, eu acho que, né? Ali o pai tá cheio de problema no trabalho também. Às vezes tem até alguma pessoa doente, assim. E aí chega todo mundo em casa de cara fechada. E a criança chega animada. Ah, meu pai mais chegou e quer um abraço. Ah, não, filho, agora não sei o quê. Aí ela pensa, nossa, né, eu fiz alguma coisa de errado, tal. E a criança não entende. Então, quando a gente fala isso, assim, isso traz até uma leveza pro ambiente, né? Isso é muito, né? Eu estava até lembrando aqui da aula sobre gêmeos, do signo de gêmeos. Não sei se você lembra dessa aula lá na comunidade, Sim, que estava falando exatamente isso, né? Que, poxa, às vezes a criança, por exemplo, de gêmeos, mas todas em geral, né? sim. Nossa, alguma situação, poxa, minha mãe tá meio diferente hoje, e às vezes é uma questão de trabalho que você está tentando resolver. E aí a criança, como ela está na fase do egocentrismo, né, que é natural das fases de desenvolvimento, ela fica assim, nossa, eu fiz alguma coisa, né? Alguma coisa que eu fiz de errado, tem que ficar quietinho, não sei. Ah, né? E aí vai vindo aquela coisa da culpa. E aí imagina isso se repetindo, imagina ao longo de um ano, quantos dias difíceis a gente vai ter enquanto adulto. Muitos, né, Mirza? E aí, se a gente nunca lida com aquilo de uma forma mais equilibrada, mais sadia, né? Sem querer, a criança vai captando. E as crianças são muito sensíveis também. Ó, a Flaviana ainda comentou aqui, ó, educar dá trabalho. Exige paciência e dedicação. E muita gente não quer ter trabalho, né? É É isso. a, é a mentalidade do remédio, né? Não, dá um remédio pronto. Sim. Mas é bem isso mesmo. É um trabalho constante, até porque a gente está se trabalhando e, né, evoluindo mesmo enquanto pessoas, enquanto espíritos mesmo, e auxiliando os outros. Então, assim, eu falo que assim, durante a vida o trabalho não acaba nunca. Você não está tendo trabalho errado, né? Mesmo quem não tem filho, quem não tem filho às vezes, mas que, né, no trabalho ali está se dedicando, acaba, né, gerando outros frutos também. Então, o tempo todo a gente está ali auxiliando o outro, está servindo e tudo. Mas na maternidade, isso é muito próximo. Porque, principalmente a criança pequena, né? Claro que assim, para a vida toda, você tem um filho, você sempre vai ter. Mas, assim, o bebezinho. Eu me lembro quando o Arthur estava pequeno, assim, eu muitas vezes não conseguia dormir. Mas ele eu já acordava, tá? Ali, tá junto, mamando muito e tal. Até o banho. Eu às vezes dava banho nele no colo, porque, né, ele queria, né, ele tinha, era muito próximo, assim. E depois, pouco a pouco, foi ficando um pouco mais, mas assim, até hoje eu tenho babá, no início eu não tinha, né, mas eu voltei a trabalhar, eu tenho, e ela fica todos os dias, mesmo quando eu tô em casa. Mas assim, quando eu tô com ele, eu não posso deixar sozinho. Por quê? Porque quer subir uma coisa, daqui a pouco você vai estar pulando de um lugar, né, tá pegando uma coisa que não pode, que às vezes quebrar, se machucar com aquilo ali. Então, o tempo todo olhando, sabe? E o tempo todo orientando, estando atento. A gente tem que ter muito cuidado com o que a criança ouve mesmo, até, né, tirar de certos ambientes, televisão mesmo, até mesmo alguns conteúdos de livrinho, assim, a gente tem que estar, né, hoje em dia, a criança com celular, ou mesmo com a televisão, uma Smart TV, né, conectada ali, vai. O Arthur gosta, eu tento limitar o número de tela dele, mas muitas vezes me vê, né, vê as pessoas com celular, e quer um pouquinho acaba deixando. E aí eu coloco, às vezes, videozinho, ele gosta muito de ver vídeo, né, às vezes da galinha pintadinha, do trator e tudo, ele gosta muito de carro. Mas aí, se você deixar, é sujeito ele ir embarcando num ali e entrar em vídeo que não é legal. Muitas vezes até aparece de música, assim, eu falo, não, filho, ó, vamos tirar aqui, já chega, vamos voltar para onde, né, a gente começou aqui, mas é sempre de olho. E aí eu fico pensando numa criança maior, que muitas vezes tá lá sozinha e tem a curiosidade e vai buscando. E assim, se pra gente é adulto, muitas vezes, é claro que assim, as redes sociais, elas têm coisa boa, né? Igual assim, eu acho que eu trabalho, eu acho o trabalho de pessoas maravilhosas, que eu sigo também, mas também vai aparecer coisas ali que não são tão boas, assim, né? Que não Sim, estão alinhadas com o que a gente quer para os nossos filhos. Então, os pais precisam estar muito atentos nisso, porque vai pela curiosidade, pela falta de maturidade, né? Vai pela falta de filtro ali mesmo, e esse jeito de entrar numa- até mesmo, né? A gente vê sempre de. Eu já tive, né, vi em pronto-socorro uma criança que tirou a própria vida por conta de uma rede social. E foi uma comoção nossa, geral. O pessoal inteiro ficou assim, meu Deus, assim, né? Eu posso falar do que aconteceu, porque, né, não tô citando nome nem nada, mas assim, sim. é coisa, noticiário também. Mas assim, foi uma coisa que você pensa assim, cara, era filho de alguém, né?
Sim. Imagina essa família, como é que ficou, essa mãe, esse pai, todo mundo assim ao redor, assim, né? E aí isso passa para a gente ver, né? Prestar atenção, a criança que tá mais caladinha, mais quietinha na dela, tá no cantinho, por quê? Muitas vezes a criança que não tá dando trabalho, porque ela quer chamar a nossa atenção para alguma coisa. Não é porque tá tudo bem, né? Às vezes até é, né? Os pais têm que estar atentos, né? Muitas vezes os professores só não conseguem perceber isso na escola. Muitas vezes, mesmo que tenha um psicólogo, às vezes é uma sessão só ali. Então tem que ser um trabalho muito conjunto, né? Ficar muito de olho, muito atento a essas questões. Eu vejo que a gente ter filho puxa da gente um estado de presença que a maioria de nós, a gente não aprendeu a ter, né, Mirza? Quantas vezes, né, os adultos, por exemplo, tá no celular, e aí você tá ali em looping, tá ali, vendo, você não sabe nem o que você tá fazendo ali, né? Vai ficando na hipnose, ou no nosso dia a dia, né? E esse processo de autoconhecimento, de se perceber, de conhecer o seu mapa astral, de se enxergar, de olhar para as tuas raízes, para sua história, para o que você realmente quer, né? Ontem estava conversando com a Devani, não sei se você assistiu, ela contando, nossa, achei tão interessante o que ela falou, eu trabalhei, não sei se ela falou 20 anos, ela falou assim, nossa, eu fiquei mudando passei acho que em umas 9 empresas, acho que foi isso que ela falou, poxa, se eu me conhecesse, eu tinha economizado esse tempo, eu tinha ido para o que eu amo de verdade, para o que eu gosto, para o que eu sou boa, imagina, uma virginiana, né, ela é toda nessa coisa das terapias e tal, aquela coisa toda, e aquilo me chama muito a atenção, né? E eu sempre falo muito disso, de parar de perder tempo, ficar rodando em círculos, para que a gente tem que ficar repetindo essas histórias? A gente deveria aprender um pouco mais rápido, sabe? A gente poderia ter, enquanto em sociedade, mas individualmente, porque para que algo aconteça no social, no coletivo, tem que também estar muito latente no individual. Porque é o meu individual com o seu, com o da outra, com da outra pessoa, isso vai gerando, né? Tudo isso, vai movimentando tudo isso. Aí a gente vai se unindo, né? Percebendo o que a gente quer de modificação. E ela até falou, porque o filho dela é autista e tem síndrome de Down, e ela falando que ela está educando, né, o filho dela para viver nessa sociedade e que o quanto ela deseja também que ele possa ser respeitado. Sim. Né? Porque falta muito tudo isso. Então, muitos de nós não aprendemos, né, a crescer com esse estado de presença. O que é presente? Estar presente? Estar presente. Às vezes uma pessoa está conversando com a gente nem ouve o que a pessoa está falando, nem mesmo olha nos olhos, né? O simples olhar nos olhos. Às vezes está falando com a criança, nem olha e acha que não vai ter influência. E tem sim. A criança sente que você não está ali, né? E aí, quando você tem um filho, a gente é chamado de forma mais firme pela vida, de estar presente, igual você falou, tem que estar olhando, qualquer coisinha pode acontecer um acidente, por exemplo, como você comentou, né? Tá sujeito a acontecer uma situação dessa, esse caso que você narrou, né? Quer dizer, cadê? Né? A gente, todos nós, né, presentes ali, para olhar para essa criança e ela se enxergar vista, se sentir pertencente. Claro que são múltiplos fatores, tá? É óbvio que nem eu nem você, a gente está aqui minimizando, simplificando ou nem mesmo culpabilizando quem quer que seja, não é sobre isso. O ponto é que, sim, precisa haver uma modificação no nosso olhar, né? A gente realmente desenvolver essa presença com a nossa criança. E essa é uma das coisas que eu gosto muito, inclusive, na astrologia, né, em compreender o mapa astral, o quanto que amplifica a nossa capacidade de observação. Né? Porque não é sobre determinismo. O seu filho é leonino, então XYZ, né? Pronto, de uma forma extremamente fechada e determinista. Não, é sobre a gente realmente pensar, né? A Devani até falou isso ontem, ela falou, olha, eu vejo que a astrologia é como uma filosofia de vida, eu vejo assim também, porque amplifica, né, o teu olhar, você começa a observar aquilo, instiga na gente uma empatia maior. Poxa, por exemplo, você tem ascendente Sagitário, né? Mas o meu filho tem um outro funcionamento, né? Ele tem uma lua em Capricórnio. Como que é isso? Né? Como que é para essa lua dele? E aí a gente vai percebendo o que para nós pode ser uma grande necessidade, talvez para o nosso filho é um pouco diferente. E aí a gente vai saindo dessas projeções, a gente vai amplificando a nossa capacidade de exercer empatia, né? De exercer essa compaixão. E aí isso vai criando um elo, um vínculo verdadeiro. A Flaviana até comentou aqui, enquanto educamos e vivemos as experiências com os filhos, estamos nos reconhecendo, né? Lidando com nossa criança interior. Eu vejo completamente assim. Porque a gente vai se acolhendo, né? Também nesse processo.
Claro. Nem sempre é tranquilo, mas temos a oportunidade de viver isso e fazer diferente. Suas lives são sempre luz, Sam, traz uma esperança no futuro melhor. Que bom, Flaviana, obrigada, viu, pelo carinho. Inclusive, viu, Mirza, a Flaviana mais acima, ela perguntou o seu arroba aí do seu Instagram. Olha aí, lembra que a gente estava conversando? Acho que as pessoas estão querendo mais disso que você tem para falar, hein? Desses conteúdos que você tem para trazer. Quer comentar aí? O meu arroba é Mirza, MRZACFS. É um trabalho que eu tenho que fazer de colocar mais isso, né? Colocar a minha carinha mais exposta, assim. Mas esses dias foi mais corrido, eu estava fazendo um curso, eu tive que fazer a prova amanhã e tal, aquela correria de mãe que trabalha fora e muita coisa para estar, mas eu vou estar mais presente. Eu já estou até digitando lá minha apresentação no grupo, sabe? E estou à disposição também, se, né, o pessoal da comunidade, até do quiser falar alguma coisa, né, trazer alguma coisa, alguma questão que eu puder contribuir, estou à disposição, tá, pessoal? Que legal. Ó, ela falou, sim, muito bom uma médica sensata assim. O sonho, né, Flaviana? Que delícia. Teve uma médica que uma vez eu passei com ela para atender, né, da puericultura mesmo, né, aquele acompanhamento e tal. E ela falou que eu não podia fazer cama compartilhada, ficou brava. É, e aí ela falou também que quando começasse a introdução alimentar, que ela falou bem assim, ó, coloca a colher na boca da criança, da língua para metade da língua para dentro, para a garganta, é normal se vomitar. Falou assim, ainda bem que eu não, né, não já estava bem informada, né, para saber que nada disso fazia sentido, né. E Mirza, eu vou te pedir então para a gente, né, finalizar, primeiramente também até agradecer, nossa, que bate-papo interessante, quanta coisa boa. E eu vou te pedir para deixar aqui uma mensagem, né, um ensinamento, um aprendizado que você teve, para o que você daria tanto para você mesma há tempos atrás, mas também para todas que estão assistindo e vão assistir, ouvir. Fica à vontade. Eu acho que aqui a maioria que está assistindo é mãe, né? Mas vai mais também para cuidadores, né, de criança de forma geral. Confia. Confia em você, mamãe, pai, seu mapa, confia na sua criança, confia que você tem o que precisa para fazer o que precisa ser feito. Com muito amor, né? Às vezes, eu estou na dúvida, uma coisa que eu aprendi a fazer, como é que eu faço isso? Resolvo isso com meu filho, que atitude tomar? Eu penso, a minha atitude está sendo feita por amor? Está sendo feita com amor? Então, assim, eu preciso dar um banho no meu filho, eu preciso agora vestir a roupa, né? Mas eu posso fazer isso com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de carinho, explicando para ele, sabe? Isso vale para tudo na vida, né? E ninguém vem com algum posicionamento, com algum signo por acaso, né? Nem a criança, nem a mãe, né? Então, assim, depende da opinião que a pessoa tem, né? A gente confiar, isso foi dado por alguém, por algo maior, né? Maior do que... E que não foi por acaso. Eu penso assim que a astrologia é uma das ferramentas que esse nosso pai lá de cima nos deu para nos auxiliar, entre outras também aqui na Terra, para nos auxiliar aqui. Então, tá o mundo só foi largado para casa. A gente tem muitas outras pessoas boas para nos auxiliar e muitas ferramentas mesmo, astrologia é uma delas e tudo. Então, confiar nisso, buscar sempre, né? Principalmente eu vejo ajudando tudo, mas confiar nisso e confiar no nosso coração, na nossa intuição também, principalmente enquanto mãe. Acho que é isso. Perfeito. Confiança é tudo, né? A gente passar essa segurança, a gente ter na gente e passar isso também, né, para nossa criança, muito bom. Mais uma vez, Mirza, muito, muito obrigada pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Muito obrigada a todas que participaram aqui, viu, gente? Um beijo grande para vocês. Gratidão, pessoal. Gratidão, Samanta. Um abraço para todo mundo.